E agora entrou. Boa tarde a todos. O tema desta aula hoje do Projeto Pioneiros é uma palestra de 7 de maio de 1973. Um humilde pedido de perdão e uma promessa de melhor servir. Reverendo Noburo Kambe. Agradecemos as bênçãos do dia a dia e pedimos perdão pela interrupção dos cultos ocasionada pela purificação que atravessamos. Ao mesmo tempo, voltamos a agradecer as bênçãos de Deus e Meixo Sama por haverem permitido a resolução à vida no dia 13 de abril e pelas inúmeras graças a nós proporcionadas nesse período. Em virtude dos acontecimentos da época, causamos grandes preocupações aos senhores membros e também sérios incômodos às pessoas da sociedade. Aqui, humildemente, peço perdão. Acredito firmemente que durante esse período de purificação, Deus nos concedeu a bênção de superar a situação porque dirigentes da igreja, ministros, membros orientadores e membros com fervorosa fé, possuídos de sinceridade e paciência, formando um só corpo, confiaram no absoluto Deus e Meixo Sama. Quero ainda externar minha sincera gratidão a todos que colaboraram, dia e noite, tanto espiritual como materialmente, não medindo esforços para a solução desse problema. No presente momento em que, graças ao apoio e à fervorosa fé dos senhores membros, ultrapassamos rigorosa purificação, nós, ministros, na posição de religiosos, estamos decididos a envidar ainda maiores esforços, corrigindo nossa atitude para estabelecermos um sistema que nos permita corresponder à confiança e à expectativa dos membros. Justamente nesta época, que Osho Sama, a filha de Meixo Sama, indicou que para os membros em geral, o conceito do Jorei, desejando que façamos renovada reflexão a respeito. Eis as palavras de Osho Sama. A necessidade do Jorei, do ponto de vista espiritual do homem, o Jorei como base para cumprir a missão de construir o paraíso, o Jorei como prova de força da transição da era da noite para a era do dia, são os três itens que contêm o conceito fundamental do Jorei. Entretanto, o conceito fundamental é sempre o conceito fundamental. O caminho da nossa fé consiste em praticá-lo, conforme Meixo Sama praticou. Ao relembrar o Jorei de Meixo Sama, sentimos a absoluta confiança do Jorei. Nada vence a sua força. Inclusive a bomba atômica poderá ser destruída quando a força do Jorei for irradiada inteiramente. Houve ocasiões em que ele assim disse: todos os infortúnios como a doença, a miséria e outros poderão ser solucionados infalivelmente com o Jorei. Era esta a inabalável convicção de Meixo Sama. Com esta convicção, ele nos concedeu o Jorei, do qual ele próprio convictamente dependia. O que Meixo Sama disse, parecendo até de mais rigoroso, foi que Jorei existe como parte da obra divina. Se as pessoas persistissem na situação de descrentes, ainda que recebendo bênçãos, perseverando em considerar o Jorei apenas como tratamento, ele as advertiu com severidade. Se ainda que, custosamente, conseguem receber as graças e não se voltam para a ajuda ao próximo, para a salvação da humanidade, essas graças acabarão. Nesse sentido, nos foi possível compreender o próprio coração de Meixo Sama, que já tinha superado seus próprios sentimentos, tornando-se uno com Deus. Do fundo dessas palavras, aprendemos nitidamente ser o Jorei não simplesmente uma ajuda de consolo às pessoas, mas sim força confiada a nós para a construção do paraíso, que é o plano de Deus. Esta convicção, a disposição do espírito de Makoto, justamente com o sentimento de amor, penso que foram as características do Jorei de Meixo Sama. Sinto, pois, que assim precisa ser conosco. Muitas vezes, nos atemos à superficialidade das palavras, que para o Jorei é melhor excluir as próprias forças, ou ainda, que há maior eficiência quando ministramos com humildade, mas inseguramente, e temos a tendência de esquecer os importantes esforços de cultivar a convicção, a confiança em Deus e sinceridade. Sendo assim, acabamos por não poder irradiar a verdadeira força. Havendo absoluta fé de que o Jorei é a força de salvação, que tudo supera e que existe nele a vontade de Deus de construir o paraíso, tanto no recebimento como na ministração do Jorei, essa atitude abrirá um caminho, através do qual poderemos receber realmente a força primordial. Eu estou dando umas aulas esses dias,
falando só sobre os pioneiros, palestras antigas. Alguns podem pensar assim, mas isso aí já está ultrapassado, né? Pelo contrário, eu vejo que se isso aqui está ultrapassado, o Meixo Sama então já é da era da noite. O Meixo Sama também está ultrapassado. Nós simplesmente estamos colocando para as pessoas ouvirem palestras antigas e realçando a importância do jorei ministrado. Aqui no começo, o reverendo Cambi fala sobre a purificação da igreja. Na época, nos anos 70, houve uma primeira purificação com relação ao trono de Kyosho, né? Então houve muita briga, muita discussão e várias situações aconteceram. Mas eu tenho palestras aqui de Kyosho Sama, a filha de Meixo Sama, onde ela faz relatos fortíssimos, assim, mas de profundidade da fé, sobre o amor dela pela obra divina e o amor dela com relação ao que o Meixo Sama lhe ensinou. Então, nós vemos aqui, nessas palavras aqui desse reverendo, né, primeiro colocando realmente esse pedido de perdão, porque foi a postura dos homens que realmente criaram os conflitos na igreja. Foi a postura dos homens, alguns por ambição, outros por ganância, outros por egoísmo mesmo, alguns porque adoram o poder, gostam de ser bajulados e tudo mais, e com isso se afastaram do ideal do Meixo Sama, né? Então, quando ele pede perdão aqui, ele coloca todo o corpo diretivo da igreja como membro, dirigência e tudo mais, realmente pedindo perdão pelo sofrimento dos membros na época. Eu tenho aqui jornais messiânicos, tanto do Japão quanto aqui do Brasil, mas no Japão mostram a história de toda a purificação da igreja na época. E a gente, aqui no Brasil, eu lembro que nos anos 80, quando eu recebi o Ricari, também teve uma purificação em 85, e nós também passamos por várias situações, mas nós só ouvimos um lado, não ouvimos o outro lado. Muitos anos depois, a gente foi realmente saber e conhecer um pouco da história verdadeira, né? Nós, muitas vezes, como membros, caímos nas esparrelas das conversas de ministros e reverendos que só contam metade da história. E nós, querendo ser os justiceiros, acabamos assumindo posturas totalmente inconvenientes e fora da verdade. Nós sofremos com isso também. Na época, nos foi orientado, eu era do grupo de jovens, nós tínhamos que dormir na igreja, todo dia tinha um grupo de jovens dormindo na igreja. Por quê? Para proteger as imagens, para evitar que fossem roubadas. E nós lá dormindo na igreja. Muitos e muitos anos depois, conversando com o pessoal da própria MOA, Torre do Ricari hoje, depois com o reverendo Nakahashi, ele disse assim, o pessoal dizia assim, não tem lógica isso. Para que nós iríamos entrar nas igrejas para roubar as imagens, se as imagens são de Nidai Sama e não são do Meixo Sama? Não tinha lógica. No caso atrás de mim aqui, a imagem que está aqui é da Daikomi Nyorai. Essa aqui é uma caligrafia original pintada por Meixo Sama. Então nós estávamos protegendo a imagem da Daikomi Shinshin, que era de Nidai Sama, que não tinha nada a ver com o Meixo Sama. Então nós caímos nessas conversas e tudo mais e tal. Mas fazia parte, nós éramos jovens e não tínhamos esse conhecimento, né? Mas assim, o tempo passa. Hoje as igrejas, vamos dizer assim, messiânicas, eu não digo nós aqui, que nós não temos partido, vivem a sua terceira purificação com relação ao trono de Kyosho, ou a quarta purificação, né? Porque teve uma com o Nidai Sama quando ela assumiu o trono. Porque existiam diferenças dela com relação aos discípulos de Meixo Sama, porque diziam que ela não seguia Meixo Sama. Depois, quando assumiu a segunda líder, a filha de Meixo Sama, também teve brigas lá, conflitos, né? Aliás, ela foi a terceira líder, né? Então, agora tem com o quarto líder. Então, assim vai. Então, é uma coisa que desvia totalmente do foco principal, que é Meixo Sama, que é o jorei que ele nos legou. E aqui que o Meixo Sama fala uma coisa muito forte com relação ao jorei. A necessidade do jorei do ponto de vista espiritual do homem. Jorei como base para cumprir a missão de construir o paraíso. Jorei como prova de força da transição da era da noite para a era do dia. São os 3 itens que contêm o conceito fundamental do jorei. Aí, me pergunto, como é que as pessoas podem falar que o jorei hoje não existe, não é importante? Como é que o jorei hoje não é relevante? Outro dia eu vi uma postagem dizendo que Kanon, quem segue Kanon está na era da noite, está na era das trevas, porque segue mandamentos. O poder de Kanon, o jorei é poder de Kanon. Depois fala que não precisa mais se rezar o Amasu Norito, o Zengen Zandi, porque são bobagens, porque
a igreja mudou. Quem inventa isso? De onde tiram essas babaquices, essas idiotices? Homens se colocando na posição de deuses, se colocando como se fossem acima de Meixo Sama, porque é a modernidade. Meixo Sama fala que, quando surgem crises na igreja, ele cria líderes para poder tirar pessoas da igreja de seguir esses líderes. Então, no fundo, muitas vezes nós temos livramentos. E aqui na Arte do Jorei nós tivemos grandes livramentos, né? Talvez no início a gente não entenda, fique com raiva, fique meio revoltado. Mas depois, com o tempo, com a maturidade, você vai entender que nós tivemos grandes livramentos. O processo de purificação hoje só tem um caminho. É oração e jorei. Dedique-se. Não para você superar a purificação, mas para você ter sabedoria para suportar e ultrapassar o processo de purificação. Agora dizem que você não precisa dedicar, não precisa ministrar jorei, não precisa fazer oração, não precisa fazer oração. Então não precisa fazer donativo. Eu sugiro às pessoas que seguem essa linha, parem de fazer gratidão. Porque não tem jorei, não tem igreja, não tem oração, então para que gratidão? Né? Não tem sentido. Véio. Doe para uma entidade, faça alguma outra coisa. Porque tudo tem que ter equilíbrio. Como é que as pessoas que nós atendemos, por exemplo, nós pegamos os nomes e colocamos no altar para receber oração. Nós oramos para elas. Olha atrás de mim, tem pedidos aqui, tem mais de 1 palmo de altura. Isso de 1 mês. Porque os pedidos ficam 1 mês no altar. As pessoas estão tendo mudanças, estão tendo gratidão, estão tendo resultados, estão tendo graças. Então, como é que eu posso falar que o poder da oração não gera milagre? Como é que eu posso dizer que o poder do jorei não gera milagre? Então, nós, seguindo o que Meixo Sama fala, e como é colocado aqui, ao relembrar o jorei de Meixo Sama, sentimos absoluta confiança no jorei. E Meixo Sama, ele diz, né? Todos os infortúnios, como doença, miséria e outros, poderão ser solucionados infalivelmente com o jorei. Não é com o sonem. O sonem ajuda, mas o sonem não salva. Se você não souber usar o sonem corretamente, você vai ficar brincando de lei da atração. Você vai ficar brincando de positivismo. Deturpa totalmente. As pessoas estão confundindo o Meixo Sama com ser coach. Coach espiritual, coach disso, coach daquilo. E não é nada disso, velho. Há muitos anos atrás nós fizemos um curso, não foi nem um curso, foi uma interação num curso de neurolinguística chamado DL, muito bom por sinal. Vários ministros aqui fizeram, nós ganhamos isso. E o processo todo foi bem interessante, você aprende muita coisa, você vivencia muita coisa, você vê suas emoções, você se conhece um pouco mais. Mas eu comentava até depois que nós saímos de lá, eu falei assim, tudo que nós vivenciamos nesse final de semana, que por assim dizer, foram 2 dias praticamente, está no ensinamento do Meixo Sama. Só vencer seu medo, seus bloqueios, sabe, se superar. Então, assim, muita coisa o Meixo Sama ensina, só que nós não praticamos. E quando você lê meio meia boca. Você tem que pagar um curso fora de alguma coisa para ouvir as mesmas coisas e falar assim, nossa, olha só que coisa. Hoje tem pessoas na internet que fazem, dão aulas, dão curso, um monte de coisa e tal. Meu, está tudo no ensinamento. Tudo no ensinamento. Mas as pessoas preferem pagar um curso fora para ouvir as mesmas coisas de uma pessoa que se diz profissional. E nem sempre é autodidata. Né? Autodidata. Se eu sou uma pessoa pessimista, eu sei que eu tenho que mudar o meu sentimento, eu tenho que melhorar isso cada vez mais. Por quê? Em tudo eu preciso dar graças, agradecer em qualquer circunstância. Esse processo é meu, é individual. Se eu tenho meus medos, os meus bloqueios, só eu posso enfrentá-los. E quando eu enfrentá-los, eu vou ver que os meus medos não são tão grandes quanto eu imaginava. Então, muitas coisas eu sei as respostas, mas eu não quero encará-las de frente. É preciso que eu pague um curso fora para poder, poxa, olha, realmente, lá eu vi que isso... Ah, você não leu o ensinamento que fala sobre isso? Por que carregamos mágoas do passado? Por que carregamos mágoas do presente? E por que sofremos por um futuro que a gente nem sabe o que vai acontecer? Meixo Sama fala, aguardar o tempo certo. Só que ele fala também que nós precisamos limpar essas mágoas, limpar nosso coração, porque senão as graças também não vão chegar.
Quem fica arrastando vagões de mágoas no passado, nunca vai ter um futuro feliz, porque não tem nem presente. O seu presente é medíocre, porque você não tem história. Você não quer construir uma nova história. Você prefere ficar carregando um sofrimento do passado que não vale a pena. Ódios, mágoas, ressentimentos, invejas, vinganças, ciúmes, medos. Isso está no autoexame da fé. É hora de se libertar. Quando você não está bem, ministre autojoreio, ué. Fique deitado no seu sofá, na sua cama, peça permissão e ministre autojoreio. Ah, mas está o ensinamento que fala que não é bom ministrar joreio deitado. Cara, cria. Você está cometendo algum pecado? É você e Deus ali. Ministre autojoreio, busca entrar em sintonia com o Meixo Sama. Meixo Sama, me orienta, me dá um sinal, me dá uma luz. E você vai ver coisas acontecerem. Tem experiências com o jorei que só você vai ter. Para eu falar que o jorei funciona, eu tive que ter milagres na minha vida e eu presenciar milagres, eu também ministrando. E eu tenho, eu vi isso. Se você pega uma pessoa que nunca teve um milagre com o jorei, nunca viu uma reação, como é que você vai confiar na palavra dela? Como é que você vai confiar numa pessoa que fala sobre gratidão, donativo, tem que fazer, bibibi, bababó, se ela não tem, se ela não é uma pessoa grata, e ela não tem gratidão também, ela não tem resultado com a gratidão que ela orienta. No culto mensal eu falei uma passagem de Francisco, que ele fala que nós temos que praticar aquilo que nós falamos, senão você nunca vai ter força na palavra. A obra divina, ela é maravilhosa. Muitas vezes o que estraga ela é o ego do ser humano. Por quê? Porque ele quer fazer do jeito dele. O meu jeito é o melhor. Mas o seu jeito não é importante. Se você falar assim, vou deixar que Deus me guie. Há muitos anos atrás eu estava numa palestra com o reverendo Nakahashi, e tem um cidadão no grupo nosso que falou assim para o reverendo: pô, reverendo, toda vez que eu vou fazer alguma coisa, eu chego no altar e comunico com o Meixo Sama. Meixo Sama, mas estou indo fazer isso, 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 isso. Comuniquei e fui. Chego lá, muitas vezes quebro a cara. E volto meio frustrado e com raiva. Por que isso acontece? O reverendo Nakahashi fala uma coisa, nunca esqueci isso assim. Porque você foi e apenas comunicou o que você ia fazer. Você não pediu para o Meixo Sama ir na sua frente, para mostrar o caminho correto para você fazer as coisas. Talvez se você tivesse feito isso, você teria, em vez de bater em tal porta, batesse na porta do lado e a porta se abrisse. Nunca esqueci isso. Todo dia nós podemos aprender, seja com pessoas, seja com um vídeo, seja com uma música, seja com qualquer situação. Nós temos que ter sempre a consciência que nós somos eternos aprendizes. Não importa se eu tenha 10, 20, 30, 40, 50, 70, 80, 90, 100 anos. Eu estou sempre aprendendo. Sempre aprendendo. O que nos move não é a fé? Se é a fé que nos move, eu não posso estar numa religião, numa igreja, em que a minha fé é duvidada, é duvidosa. Como é que eu posso falar de salvação, do jorei, de coisa e tal, se eu não pratico, se eu não ministro, se eu não rezo, se eu não donativo? Se eu não sei agradecer o que eu tenho, se eu não sou grato por essa igreja, como é que eu posso falar de gratidão para as pessoas? Se a minha vida é um fracasso, é porque também a minha fé não está correta. É a minha postura que tem que mudar. Sou eu que preciso evoluir. Não são as pessoas. Nesse ponto você tem que ser egoísta. Eu preciso melhorar, eu preciso evoluir e eu vou evoluir. Quando você pede para Deus sabedoria, Ele vai te dar o quê? Condições para você se lascar todo. Vai te dar problemas. Para você, através do seu espírito de busca, você encontrar soluções. Se você pede para Deus, Meixo Sama, prosperidade, Ele vai te dar problemas financeiros, purificação financeira, para que você entenda o que é gratidão. Se você pede saúde, pode ser que você purifique também com doença. Para quê? Para você entender o valor de ser uma pessoa saudável. Aí você vai ter que cuidar da sua mente, do seu sentimento e das suas palavras, que isso também geram doenças. É muito fácil falar para uma pessoa que está com dor de dente ferrada: não, fica bem, fica tranquilo que isso vai passar. E quando é com você que está com a dor de dente? Ah, vai passar, fica tranquilo. Pô, não é você que está sentindo a dor, eu não estou me aguentando mais. É fácil falar, né?
Esses dias veio uma pessoa, ontem, acho que ontem, veio uma pessoa pela primeira vez aqui, né? Ontem, hein? O senhor Deus atendeu, me jurei, levou para conversar comigo lá, chorou bastante, sofrendo. Não por ela, é porque ela quer ajudar as pessoas. Eu quero melhorar mais, eu quero prosperar no meu negócio, um monte de coisa, para poder ajudar tais pessoas. Eu falei, calma. Eu falei, você precisa aprender a respeitar a purificação das pessoas. A sua família hoje é você e seu marido. Os parentes agora são agregados. Você não tenta você descobrir os seus pés para cobrir os pés dos outros. Primeiro se fortaleça, primeiro cresça, primeiro expanda, primeiro ganhe corpo. Aí você pode auxiliar, ajudar. Mas aprenda a respeitar a purificação das pessoas. Tem pessoas que vivem num constante estado de purificação. E ela depende que você... você pode me ajudar? Você pode pagar uma conta para mim? Você pode me dar isso? Você pode me dar aquilo? Você pode fazer isso? Você pode fazer aquilo outro? Então vai ficar eternamente dependente de terceiros. Nunca vai evoluir. Porque não se permite evoluir. Ou se acomodou em ser dependente. Quando uma pessoa pede oração para nós aqui, nós colocamos no altar, fazemos oração. Mas a pessoa também tem que fazer a parte dela. Que é o quê? Também entrar em comunhão na oração. É agradecer em qualquer circunstância. É ser grato quando tiver uma graça. Poxa, quero fazer um donativo lá para a parte do Jorei, vou fazer uma gratidão. Por quê? Porque teve graça. Teve graça. Ontem uma pessoa pediu o Pix da igreja, nem é da arte do Jorei. Ela recebeu a foto da mão do Meixo Sama. Recebeu, colocou na parede, o sol entrou, o sol foi em cima da mão do Meixo Sama. Teve uma graça. Nossa, teve uma graça hoje. Quero agradecer. Pedi o Pix e mandei para ele. Não é o valor, é o sentimento, é o modo como você agradece. Isso é sonen, que vem à vontade dentro de você, que se manifesta e você quer fazer. Isto é sonen. O Meixo Sama fala, aqui é falado, né, que a fé inabalável que o Meixo Sama tinha com relação ao Jorei. E muitas vezes, essa convicção e esse espírito que o Meixo Sama tinha com relação, e o respeito com relação que ele tinha ao Jorei, muitas pessoas hoje não têm. A igreja não pode ser balcão de negócios, a igreja não pode ser agência de encontros, a igreja não pode ser um local de conveniência. A igreja tem que ser um ponto de referência para a salvação das pessoas. Não são 4 paredes que vão salvar as pessoas. É a essência do Espírito que a igreja tem. Se a igreja não tiver a essência espiritual, divina, ela é só 4 paredes. 4 paredes. Mais nada. Então nós temos que estar sempre em constante vigilância. Sabe? Até falei no Bom Dia de hoje, Kokorokubari Kikubari, dar atenção às pessoas, prestar atenção nas coisas, manifestar isso, se antecipar às coisas. Está sujo, limpa, está quebrado, corrige, sabe? Porque as pessoas têm que chegar e têm que se sentir bem. Elas não podem se sentir desconfortáveis. Né? Hoje eu já vi alguns vídeos, algumas coisas passando assim. Eu falo muito às vezes da África, porque eu fui em muitos locais lá. Muitos locais. E quando você fala de pobreza, não é referência à África. Porque aqui também tem mais pobreza até que lá. Às vezes lá o que tem falta na África são condições sociais que os governos não ajudam, que são corruptos demais. Então eu ia em casas, por exemplo, simplesinha, casa de chão, de terra batida. A casa limpíssima. O fogão lá, não tem fogão como o nosso aqui, fogão lá é carvão. E as panelas brilhando. Os copinhos de água lá, água, tudo de alumínio lá, tudo limpinho. Então as pessoas falam assim, você não repara, reparar em quê? Nós vamos lá para servir. Uma vez eu fiz uma viagem para um outro país, e estava eu e o reverendo Arouca. Aí eu lembro que o reverendo pediu para ir no banheiro. Né? Aí o dono da casa foi junto com ele. Eu acho que foi para mostrar o caminho. Né? Aí depois passou um tempo que eu pedi para ir no banheiro. Quando eu fui com ele, aí ele foi me levar também.
Ele foi até o banheiro pedindo perdão para mim. O senhor me perdoe, me desculpe. O banheiro é muito simples, me perdoe. Eu falei, não precisa se preocupar. Aí quando chegamos no banheiro lá, tinha um monte de piniquim e um buraco no chão. Porque ele tinha vários filhos, né? Então os piniquinhos eram dos filhos. Aí eu falei, meu Deus do céu, você estava pedindo perdão. Nós somos ricos, cara. Nós somos milionários. Só que nós somos muito ingratos com Deus, porque nós não valorizamos o que temos. Nós queremos sempre mais, 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 mais. A gente não se contenta com o pouco que tem. O pouco que nós temos é muito para algumas pessoas que não têm nada. Tem pessoas que têm muita coisa, têm muito dinheiro, muita riqueza, mas são completamente solitários e infelizes. Não tem nada. Uma vez eu atendi um milionário aqui, amigo do Rogers, aqui, não, foi em São Caetano. Cara milionário, jovem, tinha 40 e poucos anos na época. Eu até fui no apartamento dele, que era um triplex em Moema, fazer oração lá. Que dava eco. Né? Aí ele perguntou para mim assim, reverendo, o senhor é feliz? Eu falei, sou. Ele falou assim, sem dinheiro, sem grana? Eu falei, sou. Como? Porque eu tenho muito dinheiro, eu sou completamente infeliz. E o dia que nós fomos no apartamento dele, ele disse, nós fiz oração no triplex dele lá e tal. Aí nós fomos lá, ele falou assim, vem ver a garagem aqui do prédio. Ele tinha 8 vagas. 8. 7 carros gigantescos e uma moto feroz. Ele falou assim, mas como é que você se diverte? Ele falou assim, bebendo e droga. Assim eu engano a minha solidão. Isso é a vida de muitos que estão por aí. Qual que é a nossa missão? Estender a mão. Quer mudar de vida? Eu posso te ajudar. Mas muitas pessoas às vezes não veem, sabe por quê? Pô, esse cara tem grana, eu vou tirar dele, eu vou fazer ele fazer donativo alto pra caramba, eu vou aproveitar a situação dele. Isso é uma estupidez, isso é um absurdo isso. Você quer ensinar uma pessoa a ser grata? Ensina ele a ser grato. Pelo dia a dia, pela vida que tem, pelas coisas. Naturalmente vai despertar, você não precisa pedir nada. Tem muito sacerdote que parece mendigo. E outros são usurpadores, que são tão invejosos que querem o que a pessoa tem. Isso não é o que me chama. Por isso que esse pedido de perdão aqui, não é só por causa dessa época de purificação. Eu acho que muitos sacerdotes, todos nós, podemos nos incluir nisso. Temos que rever nossa postura em muitas situações. Membros, ministros, reverendos, não importa. Temos que mudar nossa postura. Nós temos que ser gratos a Deus aquilo que nós temos. Lamúria gera lamúria, gratidão gera gratidão. Tem pessoas que têm tudo, mas não têm nada. E tem pessoas que não têm nada, mas têm tudo. Aprender a agradecer em qualquer circunstância é a parte mais difícil que existe. Porque isso vai exigir de você uma coisa chamada renúncia. Você vai ter que renunciar ao seu egoísmo, vai ter que renunciar à sua ambição, às suas ganâncias, aos seus instintos. Para aí sim, você estar limpo para poder receber o que Deus quer lhe dar. Deus perguntou para Salomão o que ele queria. Se ele queria riquezas e tudo mais. Salomão só pediu sabedoria. E Deus deu sabedoria e riquezas. Tem um livro chamado Salomão, o homem mais sábio que já existiu. Tem coisas maravilhosas nos provérbios. Né? Eu já fiz um estudo do ensinamento Mersama com os provérbios. Né? Tem coisas que se encaixam perfeitamente. Por isso que nós só precisamos servir. Estou purificando financeiramente. Dedique. Como? Vou dedicar como? Dedicando, Não tenho dinheiro. Não precisa dedicar, precisa ter dinheiro para dedicar. Varra a nave, lave um banheiro. Dedique alguma coisa, no jorei que seja. Faça alguma coisa. Estude ensinamento, também é dedicação. Estude e ore e fala assim, meu Sama, manda pessoas que eu estou aqui para atendê-las. Quero servir.
O único caminho para você sair do nível de inferno é dedicação. Dedique. Oração, jorei, culto, dedicação. E tem pessoas que falam que essas práticas básicas são mandamentos. Que mandamento, meu amigo? Que mandamento? Práticas básicas. Eu recebi o Ricari para quê? Para poder ministrar jorei. Eu não recebi o Ricari para ser um fantoche. Para dizer que eu sou messiânico só para carregar uma medalha no peito. Quando eu fiz as aulas de iniciação, eu aprendi a orar, eu aprendi sobre o mundo espiritual, eu aprendi sobre donativo de gratidão, eu aprendi sobre ministrar jorei, eu aprendi sobre participação nos cultos, aprendi a dedicar. Aprendi a encaminhar pessoas. Só que isso você não aprende em aula. Você encaminha pessoas através do seu servir. Você se eleva, as pessoas vão chegar até você. Essa é a nossa missão. Nós temos que ser sacerdotes da salvação. E ao mesmo tempo guerreiros da luz. E esses guerreiros da luz brigam não só com o externo, briga também com o interno, que é contra você mesmo, muitas vezes. Porque você se sabota pra caramba. Nós somos especialistas em sabotagem. Principalmente com a gente. Agora, depende do esforço de cada um. Eu quero mudar ou não quero mudar? Para eu mudar, vai exigir um pouco de sacrifício. Mas se eu estou acostumado, se eu já estou acomodado no meu sofrimento, então não tem problema. Vou continuar nessa vidinha medíocre. Eu vou ser mais um na multidão. Eu sempre digo para as pessoas assim, nós não viemos aqui fazer volume. Nós viemos para fazer história. E que a nossa história seja contada por várias e várias gerações. Não os feitos grandiosos, mas olha, aquela pessoa um dia me falou isso, mudou minha vida. Os nossos feitos são as nossas obras. E as nossas obras serão pessoas que foram salvas. Certo? Sábado agora, dia 18, é dia do culto de Miroku Daikokuten, culto da saúde e prosperidade. E graças a Deus é dia 18. É um dia que promete ser muito especial, porque o dia e a semana está propícia para ocorrerem grandes milagres. Já começamos sábado passado com o culto da libertação dos escravos, de Nossa Senhora e Dia das Mães. E essa semana promete ser muito abençoada. E eu espero ouvir de relatos das pessoas contando. Já tivemos relatos de pessoas que conseguiram arrumar emprego, de saúde, né? Então, vamos ver o que mais vai surgir nessa semana. Obrigado a todos, uma boa missão.